Olá pessoal, a semana passada tivemos um problema de conexão, mais especificamente eu tive um problema de conexão, minha internet estava oscilando, piscando muito, com isso ficou impossível dar continuidade na aula de forma aceitável, minimamente. Estava falhando muito e era possível também de fazer a apresentação do vídeo. Como prometido, estou aqui separando o material para vocês. Qual era o material que a gente estava trabalhando? Estava falando de alto forno. Íamos começar a falar de alto forno, que é o responsável pela siderurgia para transformar o minério de ferro em ferro metal, transformar a cerâmica, o minério de ferro em metal, ferro gusa. Primeiramente, que a gente já tinha falado aqui, alto forno de alto mesmo, ele tem aí tranquilamente seus 30 metros de altura. Como que eu sei isso? Se eu olhar aqui na escala 3 metros, e eu jogar aqui nesse comprimento do forno, ele vai ter pelo menos 30 metros. Talvez mais, talvez menos, mas aproximadamente 30 metros. Aqui, para nossa comparação, tem uma pessoa. Como que dá, grosseiramente falando agora, a alimentação, o funcionamento desse alto forno? As matérias-primas são alimentadas pela parte superior, descendo por esse chapéu, esse sino aqui, misturando no meio da queda ainda mais, e acumulando aqui no fundo. A partir desse momento, essas ventaneiras começam a injetar ar quente aqui por baixo. Da mesma forma que no vídeo lá da siderurgia primitiva o cara estava assoprando, mas assoprando um ar frio que não faz render tanto, aqui eles fazem uma injeção de ar quente. Para quê? Para que acelere, potencialize o processo. Com isso, começa a se criar metal líquido, porque vai ser um processo bem mais agressivo, fazendo gotejamento, fazendo o metal líquido descer e o material que está em cima começar a pegar fogo, por assim dizer, e começar as reações de transformação e gotejando cada vez mais até acumular um fundo de metal líquido. Esse fundo de metal líquido, depois de 12 horas mais ou menos de trabalho, ele precisa ser perfurado para fazer a extração do metal. Aqui nós temos um exemplo, uma foto de um alto forno real, Dá para ver que pelos tamanhos das escadas que tem aqui laterais, ele realmente é muito grande, muito alto. Aqui seria mesmo durante atividade presencial aqui na região, a gente não tem nenhum alto forno, nenhuma siderúrgica, então infelizmente nós temos que trabalhar com um vídeo. Então pessoal, era isso que tinha para hoje, a parte de alto forno, que eu queria dar uma explicada no vídeo. Agora vamos continuar aqui só com a parte de explicações um pouquinho da química da reação que acontece aqui dentro. Tá? O que acontece aqui? Tudo aquilo que a gente viu naquele alto forno está mais ou menos resumido aqui. Tá? A carga, a entrada, minério de ferro, coque, o carvão vegetal, hoje é coque, não compensa mais nós trabalharmos com carvão vegetal. Escorificantes, o que é escorificante? O calcário e outros elementos que vão produzir, que vão realizar a nossa escória. Esqueçam toda essa parte aqui de reações químicas em mols, tá? Isso aqui é se realmente alguém quiser se divertir e entrar no clima. Mas o que é importante entender aqui é o seguinte, o que ele está entrando por cima. É feito toda uma sequência de reações químicas dependente da temperatura e concentração. Depois dessas reações químicas, o que vai sobrar aqui no fundo é ferro gusa. Esse ferro gusa é o que vai para o carro torpedo, que foi falado ainda há pouco, e vai sobrar escória do outro lado. O ferro gusa vai virar metal, vai ser trabalhado nos conversores, que vai ser o próximo tema. A escória pode ter outras funções e tem outra função, que é ser direcionada normalmente para a indústria de cimento. É muito comum utilizar escória na fabricação de cimento, CP4. Como é que funciona aqui? Vocês viram as bolotinhas sendo alimentadas por cima. A gente tem um sisteminha, uma correia, que vai carregar aqui e distribuir isso, gerando uma sequência de camadas e um cone
de material, conforme ele vai caindo. Com a entrada de ar quente por baixo, as ventaneiras, esse ar quente em contato com essas pelotas de minério de ferro, de carvão mineral, na forma de coque, calcário e tudo mais, começam a realizar essas reações químicas que, com a temperatura, transformam, a palavra química é reduzem o minério de ferro a ferro metálico, e dado a temperatura que ocorre essa reação, que é acima de 1000 graus, já é o suficiente para que ocorra a fusão completa do metal. A 1200 graus, mais ou menos, 1100 e pouco, 1200 e pouco. Nessa temperatura ocorre uma grande maravilha que é o que? O metal se torna líquido. Se tornando líquido, ele é muito fácil de se separar da escória. Não é perfeito, mas já se separa muito bem. Onde? Com o gotejamento, esse metal vai começar a escorrer para o fundo, vai ficar no fundo do forno, com a capa de escória boiando, e no fim desse carregamento, dessa reação, é feito o vazamento desse metal. Vaza-se o metal para um lado, a escória para o outro, e aí eu consigo ter uma boa separação. Diferente de quando era feito aquele processo primitivo, onde não ocorria formação de ferro líquido. E com isso a escória acabava ficando misturada no metal. Essa é a primeira grande vantagem do alto forno. Gerar metal líquido. Gerando metal líquido, eu tenho separação da escória e do metal. Não é 100%, não é uma maravilha, mas já tenho alguma coisa. Tá? Aqui, uma contabilidade mais fácil do que a apresentada na linha anterior, né? A carga de minério de ferro. Se vocês contabilizar aqui, ó, entra minério de ferro, 1.500 toneladas, vamos fazer umas contas grosseiras, alguma coisa de manganês, coque, calcário e ar comprimido. Entra, se somar tudo, excluindo obviamente o ar comprimido, 2.700 e poucas toneladas de material sólido. Mas sai só 1.300 e pouca. Tá? Há uma perda muito grande. Tá, mas saiu escória e saiu ferro gusa. Mais ou menos 50% de perda. Onde foi parar esse material? Com a reação do carbono, do monóxido de carbono, daquele gás que vem junto do coque, com o minério de ferro, isso aqui se transforma em dióxido de carbono. Dióxido de carbono a gente pode chamar de fumaça. Então a diferença do que está acontecendo aqui, nós estamos queimando, por assim dizer, transformando minério de ferro em ferro metal, e o que eu não quero, ele sai na forma de fumaça. É por isso que baixa o peso tão drasticamente. Boa parte daquele oxigênio que estava preso ao minério de ferro se combinou com o carbono do coque e saiu na forma de fumaça. Mesma coisa que ocorre na nossa churrasqueira. Se o carvão, que é carbono também, combina com o oxigênio, tu queima 5 kg de carvão e sobra 200, 500 gramas de cinza no fundo da churrasqueira. Porque a diferença saiu na forma de fumaça, de dióxido de carbono. O que aconteceu foi isso, ó, de forma bem resumida. Entrou minério de ferro, óxido de ferro, mais carbono, que é o coque, e mais o oxigênio que eu injetei pelas ventaneiras. Esse carbono irá se combinar com o oxigênio, principalmente do ferro, mas também com o oxigênio injetado, roubando esse oxigênio para ele, então agora ele virou CO2, e deixando o ferro solto, ferro puro, ferro metal. Mas como é uma reação exotérmica, uma reação que tem que gerar calor, esse carvão, esse coque, esse carvão mineral transformado em coque gera calor, e como há uma sequência de outros componentes ali, há silicatos, areia, um monte de sujeira, todas as sujeiras se combinam para formar a escória. Na essência, na coisa mais simples que tem, é isso aqui. O minério de ferro irá se combinar com o carbono aquecido porque ele está pegando fogo, carbono mais oxigênio pega fogo,
mas eu não tenho oxigênio suficiente. Então esse carbono vai querer roubar oxigênio do minério, deixando o minério só no ferro, ferro gusa no caso, liberando CO2, fumaça, gerando uma reação exotérmica de calor e escória que vai sobrar, que aí a gente pode usar para linha de produção de cimento e outros itens correlatos, tá? Ela não é descartada, ela não é jogada fora simplesmente. Como é que funciona de forma relativamente simples? É o que? Injetando ar quente em cima do coque. O coque, por ser uma grande concentração de carbono, naturalmente com o ar quente ele vai querer pegar fogo. Pegando fogo ele inicia a queima incompleta. Por que incompleta? Porque não tem carbono, melhor, não tem oxigênio suficiente. Se não tem oxigênio suficiente, o coque não está queimando por completo. Ele queima um pedaço, libera calor para aumentar a temperatura. Mas, como ele não queima completamente, esse carbono aqui, ele deveria pegar 2 oxigênios, mas ele não pega, cada carbono pega só um. Aí eu tenho 2 componentes de monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele é altamente reativo, altamente inquieto e instável. E ele vai carregar muita energia porque vai estar quente também. Então esse cara altamente reativo, inquieto e estável no calor, ele vai querer achar um segundo oxigênio para poder reagir, para poder trabalhar. Onde que ele vai achar esse segundo oxigênio? Ele vai achar lá no ferro. Junto com essas reações que vão estar ocorrendo ali dentro, né, nós vamos ter a formação da escória. O que vai ser a escória, essencialmente? Areia, sujeira, as coisas que vêm junto. Mas o calcário que eu acrescentei propositalmente para baixar a temperatura de fusão da escória. Sendo que a escória que vai sair, que vai se combinar aqui dentro, vai ser um silicato de cálcio. O silicato de cálcio é a essência, a base da formação do cimento. Mas, como estava quente, sempre tenho mais, o carbono que tinha aqui, ó, acaba por se decompor. Se decompor saindo também na forma de CO2. Existe uma reação mais detalhada, que eu não vou querer entrar aqui no caso, tá? Isso daqui nós vamos estudar um pouquinho mais em materiais 2, quando formos falar de cimentos. Mas o importante é o seguinte, toda essa sujeira que eles chamam de ganga mais calcário, ela vai se combinar na forma de um silicato de cálcio, que é a escória, e que é a base de muito cimento, tá? Liberando também dióxido de carbono. A liberação de dióxido de carbono, gases do efeito estufa, por uma indústria de cimento é uma coisa bem complicada, é bem agressiva, é bem poluente.